E aí, meus amigos, bem-vindo à Escola dos 40. Chegamos aqui ao terceiro episódio dessa série que eu disse que ia estar passando para vocês. Lembrando que essa série ela vai ao ar segunda, quarta e sexta, geralmente às 6 horas da manhã. Se você entrar no canal, você vai de repente ver, dependendo do horário, você vai ver que ela foi a primeira recomendada. Porém, geralmente, como tem muito short no canal, aí às vezes os shorts são os que realmente mais aparecem. Mas a série aí vai ficar aí, vou tentar fazer o máximo de tema possível para que nós venhamos estar compartilhando e dê a sua opinião. Tem até no canal aí, eu acabei de colocar aí uma chamada para a live dia 16 de setembro. Nós vamos botar está falando sobre a política e o cristianismo. Eu já tinha avisado lá na live, na semana passada, porém eu não tinha dado a data. Eu tinha dito que seria a segunda quinzena de setembro. E aí, antes disso, eu vou estar também fazendo também nessa série aqui também na pincelada sobre a questão da política, mas eu quero aproveitar e chamar você para que no dia da live você esteja conosco, para que você dê a sua opinião e também reflita sobre essa questão. Mas vamos lá, qual é o terceiro tema que nós devemos tratar? Esse geralmente nunca, eu vou te falar, tá aí esse tema aqui, e se você por acaso já viu esse tratado na igreja, você fala comigo, entra aí, manda seu compartilhamento aí, dê a sua opinião. Nunca foi tratado, já foi perguntado por muitas pessoas, muitos membros meus, mas tratado na igreja mesmo como um tema aberto para que as pessoas viessem a ter a sua visão colocada e cada um tivesse uma opinião. Nunca vi esse tema na igreja e eu acredito que você também não. Talvez seja por alguns fatores e um deles eu vou tentar passar para você. Qual seria esse? Jogos de azar. Você já deve ter ouvido falar sobre jogos de azar. O que significa isso? Jogo do bicho, bingo, cassino, mega sena, loteria, Rio Cap, essas coisas, isso tudo, essa jogatina. Geralmente você provavelmente não deve ter ouvido isso na igreja. E se tem um texto que relata bem isso, para nós termos pelo menos uma noção sobre isso, é Atos capítulo 16, quando Paulo e Silas estavam na cidade e uma menina que tinha espírito de adivinho chegava por trás deles e gritava: esses daí são verdadeiramente servos do Senhor. O apóstolo Paulo, incomodado com isso, repreendeu o demônio que havia na vida daquela menina, que era o espírito de adivinho, e ela parou de adivinhar. Só que o que eu queria chamar a atenção foi que a cidade se revoltou contra Paulo porque havia pessoas que ganhavam dinheiro com os adivinhos que aquela menina fazia. Ou seja, sempre tem aqueles que são os que estão por trás de tudo aquilo que é feito para tentar atrair financeiramente as pessoas. E nesse caso, essa menina tinha o espírito de adivinho e ela trazia lucro para os seus senhores. Assim também é a questão do jogo de azar. A questão do jogo de azar é que ele visa única e exclusivamente o lucro. Porém, eu quero que você abra o seu entendimento e compreenda que se tudo fosse só em torno do lucro, seria algo até que nós poderíamos chegar e avaliar. Porém, existe algo maior por trás. Por que o nome é jogo de azar? Primeiro porque ele estimula aquilo que Jesus, quando esteve na Terra, ele comparou que seria um Deus, um demônio chamado Mamon. E você vai ver que a Bíblia diz que ninguém pode servir à riqueza e também a Deus. O que é servir? Servir é você dedicar a tua vida para aquilo. É igual, por exemplo, você serve a Deus porque você dedica a vida a Deus. Pelo menos deveria ser assim. Então você não teria como servir a Deus e servir a riqueza, porque você há de agradar um e desagradar o outro. O que ele estava querendo dizer?
dizendo que quando a riqueza ela é posta na nossa vida e nós queremos ela a todo e qualquer custo, como diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 6, que as pessoas pegam esse texto para dizer que o amor é dinheiro e todos os males, e não é isso que eu estou falando. Estou dizendo sobre a busca incessante, sem limite, sem ver consequência, independente de qualquer coisa, ter dinheiro, aí você acaba trazendo males, consequências e sendo adorador do dinheiro. Os jogos de azar estão no mesmo bojo. Nós podemos desmembrar aqui cada particularidade de cada um. Porém, como isso aqui é um vídeo, não é um vídeo tão longo, é um vídeo que eu queria fazer no máximo entre 10 e 20 minutos. Então eu quero, até porque hoje a maioria de nós não queremos gastar, ou melhor, ganhar tempo aprendendo as coisas do reino de Deus. Nós, às vezes, paramos para ouvir o tal das piadas. Tem gente que para ouvir um show de stand comedy 2 horas, mas não tem a paciência para esperar 20 minutos, 1 hora de ouvir uma informação baseada na palavra de Deus. Isso é no geral, por isso que hoje os shorts estão em evidência, que as pessoas passam o dedinho, vê, não gostei disso. Quer dizer, então, a maioria de nós estamos imediatistas. Então, partindo desse princípio, eu quero que você entenda, jogos de azar não é falado na igreja. Me perdoe se acaso você na sua igreja já ouviu falar, mas eu nunca ouvi falar alguém pegar uma base bíblica para saber diferenciar o que é o jogo de azar, por que a loteria, a Mega Sena, o cassino, o jogo do bicho e tantas outras coisas não pode, e dentro da igreja tem sorteio. Essa é uma questão que muitas me perguntam. E aí, o argumento que a gente utiliza geralmente é porque lá já são cartas marcadas, ou seja, no mundão já é carta marcada. E aí, na igreja não, na igreja realmente há uma liberdade, então você pode realmente ser sorteado. É viável? E isso é uma realidade? É. Porém, eu quero tratar hoje sobre um assunto maior aqui e muito mais prejudicial. Qual o problema dos jogos de azar? Primeiro, os jogos de azar, eles são algo que é contra a palavra de Deus, que é um ganho ilícito. A Bíblia fala sobre isso, sobre o ganho ilícito. Por isso que os agiotas são pessoas que também, agiotagem também é pecado. Porque você está oferecendo dinheiro com o propósito de tirar uma vantagem superlativa, ou seja, muito grande a todo custo. E você acaba sendo a pessoa que está emprestando dinheiro, mas simplesmente querendo extrair com usura um lucro exorbitante. E aí, muitos de repente vão questionar e dizer o seguinte, mas tem muita coisa aí que os lucros são... até o próprio governo mesmo, hoje nós vivemos um governo em que lá tem um ministro da economia chamado Fernando Haddad, e ele começa a taxar tudo quanto é coisa. E os impostos são uns absurdos. É uma verdade? É uma verdade, mas eu ainda vou fazer um vídeo aqui nessa mesma série que o Estado é o maior perigo para a igreja. E você vai entender por quê. Mas, por enquanto, vamos falar sobre jogos de azar. Então, os jogos de azar, eles são errados perante Deus, porque ela dá lucro ao seu senhor e sempre vai subjugar e utilizar meios ilícitos para adquirir os bens. Partindo desse princípio, eu quero que você reflita comigo sobre algo muito maior. Por exemplo, tem um projeto na Câmara dos Deputados que está lá no Senado também, tramitando para liberar os jogos de azar. Qual é o problema com isso? O maior índice de destruição nas famílias é acerca da questão da finança. A finança numa família é uma destruição muito grande. E aí, como essa finança se perde? Você não se perde porque você não compra muita comida para sua casa, ou porque não, isso aí, você de repente ser uma pessoa desregulada para gastar, isso realmente traz dano para a família, traz, mas na questão da destruição da família em massa, os
o que vem a seguir é muito maior. Em que sentido que eu estou dizendo? Deixa que você te explicar para você entender. Por exemplo, quando se trata de gasto, a Bíblia diz assim: você não deve gastar dinheiro naquele que não é pão, nem o fruto do vosso trabalho naquele que não é lícito. E, por exemplo, se você gasta, não tem o controle financeiro, isso é uma questão. Só que quando se trata de jogos de azar, o que destrói a família é o quê? É você começar a gastar dinheiro naquilo que vai levar da sua família todos os recursos. E você vai começar a adquirir o quê? Um vício. Então o jogo, ele é um deles. Você vê que quando se trata de jogatina, você precisa observar que geralmente a pessoa ela acaba se prendendo com a questão do jogo. E ela, com a ânsia de querer ganhar, ela começa o quê? Começa a pedir emprestado, começa a vender, gastar o dinheiro que não era para gastar. Daqui a pouco, agora há pouco saiu aí nos jornais e foi comprovado que esse jogo do tigrinho tem destruído a finança das famílias. E o que é pior, as famílias mais pobres, pessoas estão pegando Bolsa Família, pessoas estão pegando todo tipo de recurso que tem para tentar ganhar no jogo do tigrinho. E tantos outros jogos, essas bets que estão aí, tudo isso é algo que nenhum cristão pode apoiar, porque a jogatina destrói a família. E aí, muitos de nós não compreendemos porque achamos o seguinte: ah, não, isso é normal, é só o cara ter controle. Escute, em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo diz, no capítulo 11, que assim como a serpente enganou a Eva, a gente precisa ter cuidado para a gente também não ser enganado. Eu e você somos fichinha perto da expertise e da malandragem do diabo. Ele é sagaz. Então, não adianta você achar que, não, fulano se controla. Não existe controle para aquilo que já está na mão do diabo. É aquilo que eu falei numa live sobre a direção de Deus. Acho que foi na live da semana passada. Sobre a sexta-feira da semana passada, sobre a direção de Deus. Eu falava sobre isso. A pessoa às vezes quer pedir a direção de Deus para uma coisa que já tá errado na palavra. Se já é contra a palavra, não precisa pedir direção de Deus, já está contra. É a mesma coisa, o jogo. Então automaticamente o diabo já se apropria, é caso dele mesmo, então ele vai destruir a pessoa através de a ganância de querer ganhar o dinheiro imediato de uma hora para outra. Logo, a finança vai embora, daqui a pouco começa a briga em casa, a pessoa começa a gastar o que não tem. Mulheres, eu vi depoimentos na internet de mulheres que pegaram dinheiro, recursos de casa, até as economias, 30, 40 mil, 50 mil. Teve uma senhora que gastou 100 mil com esse negócio de joguinho. Quer dizer, olha como é que é a destruição. Agora, dentro da igreja também tem. E aí já estou partindo para finalizar, porque eu não tenho como fazer fazer um vídeo longo sobre essa questão. É só um vídeo realmente de uma mensagem, até mesmo para advertência dos perigos atuais e os desafios da igreja, aquilo que está até na capa de cada um vídeo desse. É o seguinte: dentro da igreja existem pessoas que também estão presas a isso. Dessa vez eu não estava pastoreando a igreja. Aí um rapaz me perguntou, numa outra cidade que eu estava na nossa sede, e aí ele falou para mim: vem cá, eu não entendo, na igreja pode fazer rifa, mas não pode jogar Rio Cap. Aí eu falei assim: olha só, aí expliquei tudo isso que eu estou explicando aqui na live, sobre a questão do jogo de azar. Eles fazem com o intuito de realmente a pessoa perder e eles extrair o lucro. Eles não estão preocupados em dar realmente algo que seja lícito, além de outras coisas mais que estão por trás. Por exemplo, o Senado quer aprovar a jogatina. Com isso, o tráfico de droga ele pode utilizar bingo, cassino online, jogo do bicho para lavagem de dinheiro. Quer dizer, um dinheiro que já vem das drogas, vem de assassinato, de tantas coisas. Quer dizer, o jogo ele envolve tudo isso. E aí na igreja tem pessoas que acham o seguinte: não tem problema jogar jogo, só que realmente é muito prejudicial. Então eu quero dizer para você contra a palavra, isso é contra a palavra de Deus, e contra a palavra de Deus é pecado. Aí eu falei pro cara, expliquei tudo isso, aí ele falou: não, tudo bem, até entendi, mas eu vou continuar jogando.
Quer dizer, então isso aí é uma realidade. Existem cristãos que eles estão convencidos de que o que eles vão fazer é melhor do que o que Deus pode fazer. E fazer, o que você pode fazer é o que eu ensino para todo mundo. Se o Espírito Santo de Deus não convencer você que está me ouvindo aí, não tem ninguém que te convença. Desculpa. Aí um outro perguntou para mim, olha, lá no Rio de Janeiro, lá na Zona Oeste, tá todo mundo jogando, todo negócio de bet, apostando, pô, o cara ganha quando cruza, negócio de futebol agora. Eu falei que tá, mas isso aí é errado. É contra a palavra de Deus. Aí ele falou assim, rapaz, mas tem certeza? Tem certeza, pastor? Nessa época eu pastoreava a igreja. Eu falei, tenho certeza. Ou seja, tem muito tipo de crente que eles estão sem a noção de quem de fato o diabo é. E aí eles estão mais desejosos naquilo que eles podem produzir no âmbito financeiro do que realmente aquilo que Deus pode. E aí, o maior do problema, além dessas questões, é o quê? Eu e você temos que pensar que a Bíblia diz que a fé é o fim e o fundamento das coisas que não se vê e a prova das coisas que se espera. Hebreus capítulo 11, 1. Quando eu e você decidimos jogar, apostar, nós estamos deixando que o Deus, que aquele de Abraão no capítulo 24, Deus de providência, o Senhor, Deus de provisão, Deus da providência, esse Deus, que é o Deus da providência, ele fica em segundo lugar. E aí a Bíblia diz que aí sim vale o texto de Paulo, a raiz de todos os males. E muitos, pela cobiça e a ganância, entram nessa, inflamando-se um contra os outros. Ou seja, o cara que se mete em jogos de azar, ele certamente vira um cara insensato, inconsequente e irresponsável. O jogo de azar é pecado, não importa qual jogo for. É jogo, é pecado. E se você não tem fé para acreditar que Deus, o Deus que é dono do ouro e da prata, pode prover, por que então você acha que Deus vai ter que te sustentar quando o diabo vir ao teu encontro, tentando te destruir? Então a questão do jogo de azar. Isso não é dito em igreja, não é explicado, pastor não explica, até porque os pastores ficam meio melindrados para explicar essas questões. Eu sou pastor, eu explico. Mas na maioria das vezes eu não vejo. Já passei por vários ministérios, conheci vários pastores, não vi pastores explicando. Isso é muito destrutivo. Então você que é um cristão em Cristo Jesus, não se meta nessa. O diabo é mais esperto do que eu e você. E a Bíblia diz bem claro em Efésios 4, 27, não dê lugar ao diabo. Depois que você der, aí fica mais difícil. Então, chegamos aqui ao final do terceiro episódio. Quero lembrar você, curta, compartilhe, divulgue esse canal. Também se inscreva aí se você não é inscrito. Chama as pessoas para estar conosco nessa jornada. Lembrando, próximo episódio vamos falar aí sobre ideologia de gênero. Que Deus abençoe e até o próximo episódio dessa série. Os desafios atuais para a igreja.